Os primeiros padres jesuítas chegaram ao Brasil na esquadra de Tomé de Souza em 1549. A estratégia de colonização utilizada por Portugal nos séculos XVI e XVII foi a de transferir aos donatários e aos colonos as responsabilidades militares e judiciárias, e mesmo as fazendárias, ficando a cargo da coroa apenas a incumbência de fiscalizar. É nesse contexto que o trabalho jesuítico, que era para ser um trabalho missionário, se transforma num trabalho de colonizador. Em razão disso, torna-se um empreendimento mercantil. Daí vão nascer os engenhos, as propriedades rurais, comércios, venda de mesinhas, remédios, hospedagem, utilização de embarcações e as fazendas jesuíticas. Aqui atrás da igreja provavelmente deviam ficar as hortas, aqui devia ter um pomar, aqui devia ficar a olaria, aqui devia ser o movimento por onde as pessoas que iam ao porto passavam. Nós não temos certeza se esse era o caminho, mas seguindo a lógica da menor distância, podia ser esse o caminho que levava o tráfego das pessoas e das mercadorias produzidas nessa fazenda até o porto do Rio Muribeca, e do porto do Rio Muribeca, em canoas, os bens eram levados até o porto do Itabapoana, mais adiante. Podemos imaginar que nessa fazenda moravam cerca de 1000 pessoas. Por quê? Os jesuítas possuíam 200 escravos, conforme os documentos históricos. Eles tinham mais de 1000 cabeças de gado. Eles tinham um berçário pesqueiro aqui nesse rio. Eles tinham hortas. O alimento produzido aqui era levado para os colégios da capitania, da capital, na Vila de Vitória, o Colégio de São Tiago. E eles tinham um plano inclinado, de onde as mercadorias eram levadas até o galeão que ficava em alto mar. Então era um movimento fervilhante de pessoas durante o dia. Pessoas abatendo o gado, pessoas pastoreando, pessoas salgando o peixe, pessoas empacotando o peixe para ser levado, pessoas colhendo frutas, colhendo verduras, pessoas preparando comida e todos dialogando com o espaço da fazenda Muribeca. É uma coisa muito importante que precisa ser dita, que a escolha desse lugar para assentar uma fazenda aqui não foi uma escolha aleatória. A escolha foi estratégica. E eles escolheram isso aqui por quê? Primeiro, é um lugar dificílimo de chegar. Está cercado pelo rio, cercado por lagoas, cercado por tabuleiros que hoje a gente consegue transpor, mas há 250 anos atrás não era fácil transpor. Havia muitas florestas para produção de madeira. Aqui na frente tem uma bacia de inundação que produz pasto verde o ano todo. E em épocas de chuvas eles poderiam tirar o gado de lá e trazer para cá, porque o local onde nós estamos é mais alto do que a bacia de inundação. Além disso, esse lugar está protegido por florestas de todos os lados, floresta de restinga. Além de ser também uma região que havia muitos índios puris. E a gente está caminhando aqui em direção ao antigo porto e nós vamos passar pelo remanescente de um sambaqui, que é uma outra característica dos assentamentos jesuíticos. Geralmente os jesuítas se assentavam em locais onde havia remanescentes de sítios pré-históricos. Esse sambaqui já está bastante destruído. Ele provavelmente teve o seu concheiro destruído para pavimentação das vias, né? E uma outra coisa muito importante que a gente vai observar são os canais que os jesuítas abriram. Por que eles abriram canais? Porque isso tudo aqui vira uma bacia de inundação nos meses de dezembro, janeiro, nas chuvas de março. E os canais ajudavam a escoar as águas para evitar que o gado se perdesse, que as plantações se perdessem. Aqui à esquerda é onde se localizava o sambaqui. Hoje não existe mais. O que nós estamos vendo aqui hoje como restos, né, de fragmentos de conchas, aqui nós temos uma espécie de bivalve chamada Anomalocardia brasiliana,
que devia ser a principal espécie que compunha esse concheiro, hoje nós temos aqui restos de possivelmente um sambaqui de pelo menos uns 4 metros de altura, que ocupava toda essa região. Dá para ver ali, ó, remanescentes, aqui, ali o montículo, para lá. Esse sambaqui devia ser muito extenso, ocupando toda essa área. Nós podemos encontrar aqui, abaixo da construção dessa ponte recente, remanescentes de evidências de antigas construções. Então nós temos um fragmento de laterita trabalhado aqui abaixo, que provavelmente devia estar aqui compondo onde funcionava um pequeno porto, a caminho do Itabapoana. E nós temos também um fragmento de um tijolo do lado ali, que foi utilizado nessa antiga construção. Poderia existir aqui um pequeno porto. Nós podemos perceber que o rio Muribeca não tem uma hidrodinâmica muito forte, é um rio de baixa energia, facilitava o transporte tanto a justante quanto a montante. Dá para a gente perceber a quantidade de canais que foram construídos aqui. E a calha do rio é uma calha construída, não é uma calha naturalmente, que o rio naturalmente construiu o seu meandro, né? Foi uma obra dos jesuítas que, para se adaptar a essa região, eles tiveram que transformar essa paisagem, tornando a paisagem culturalmente construída por eles. Um dado recorrente em todas as fontes historiográficas que nós consultamos trata que, em 1694, a igreja de Nossa Senhora das Neves foi erguida em pedra e cal pelo padre Almada com a ajuda de índios da região. Isso é confirmado nos documentos históricos, como a Epístola número 5 do Brasilier, que hoje se encontra no arquivo da Companhia de Jesus em Roma, a qual eu tive acesso por intermédio do padre Raul Gonzalez, que muito colaborou para essa pesquisa. Além dos documentos históricos que nós acabamos de indicar, nós também colhemos dados advindos das expedições científicas empreendidas no Brasil no decurso do século XIX. Todavia, a fazenda Muribeca no século XIX não era a mesma fazenda do século XVIII. Quando da expulsão dos jesuítas, a fazenda entrou em decadência, ficou uns 20 anos parada e depois é que os novos proprietários, por ocasião de Dona Maria I, rainha de Portugal, eles voltaram para explorar a fazenda. A festa era organizada pelo senhor que morava ali, que tomava conta da igreja. Ele tinha uma casa grande de madeira lá no fim dessa rua aqui. E não tinha aqueles eucaliptos que eu estou vendo ali. Então ele fazia de um lado assim as barracas e do outro lado as barracas. E punha iluminação. Era só isso, não tinha mais nada diferente. Há 50 anos atrás para cá que eu lembro. Era todo ano ele que organizava a festa. A igreja ficava aberta do dia 1º para frente. Já começava a chegar os romeiros, as pessoas de caminhão que vinham fazer barraca. Aí atravessava no carro de boi, atravessava o rio no carro de boi. Aí botava as barracas, ficava todo mundo dentro da igreja. Todo mundo dormia dentro da igreja. Inclusive por causa de todo mundo dormir dentro da igreja, que queimou as velas, pegou fogo na igreja. 1960, 64, por aí. Esses anos por aí que a igreja queimou. E, inclusive eu estava aqui no dia que queimou. Não queimou nada para cá. Queimou embaixo dali do coreto ali e em cima, onde tinha vela. O fogo saía a lavareda pela janela. A igreja mudou. O piso não era esse piso. Era um piso diferente, tinha uns barrotes aqui no meio. O altar não era esse altar todo, ele era menor na frente, mas era bonito também, igual está agora bonito. E ali na frente tinha uma calçada grande, no comprimento dela, que as pessoas entupiam aqui a igreja e dormiam até nas calçadas. Dormia nos bancos, dormia no chão, o padre só vinha celebrar a missa. A missa era só na época da festa. Tinha muita gente que dizia que vinha aqui para rezar, pagar promessa, pedia o seu Joca para abrir a igreja para eles entrar. Provavelmente a residência dos jesuítas nessa fazenda ficou localizada nessa área adjacente à casa da zeladoria. Por que nós dizemos que a residência poderia ter sido localizada aqui?
nós encontramos grande concentração de tijolos históricos. Esses tijolos mediam 40 centímetros por 20 e 15 de altura. São tijolos muito bem cozidos. Nós observamos que o interior deles não é escurecido. Eles têm um tempo de queima muito bom e eram tijolos resistentes. E a construção da igreja também foi feita com esses tijolos. A base da igreja era de tijolos históricos e de laterita, que é essa pedra avermelhada que é retirada daqui de baixo. Aí existe um depósito de laterita aqui embaixo de onde nós estamos. Nós escavamos essa área toda a partir desse monte de entulhos até perto da bacia de inundação. Nós fizemos por meio de tradagem, usando boca de lobo, medindo sistematicamente a cada 3 metros, abrindo uma tradagem em busca de evidências. E nós localizamos ali, naquele ponto, um antigo piso de construção e um pavimento bem organizado, também feito com esse tipo de pedra. E à medida que a gente avançava mais para próximo da bacia de inundação, as evidências culturais iam aumentando, a ponto de nós percebermos que mais próximo havia grande concentração de carvões, o que pode ser indicativo, limpeza de fogão a lenha ou um lugar de descarte, partindo do pressuposto de que o descarte era feito na água. A água fazia a limpeza. Então essa é uma região que não está hoje sob a proteção nem do IPHAN nem da Secult, e é nosso propósito tentarmos conseguir o tombamento dessa área pela grande concentração de evidências culturais que localizamos aqui. Nós começamos abrindo sondagem a partir daqui. Essa primeira sondagem haveria de identificar se houvesse alguma base, alguma construção aqui, nós identificaríamos na sondagem. E as 2 sondagens que nós abrimos aqui não mostraram. Não satisfeitos, nós apertamos a malha e começamos a abrir sondagem a cada 3 metros, seguindo o trajeto em forma de tabuleiro de xadrez. E não localizamos nenhuma evidência de construção nessa área. Durante as intervenções arqueológicas, nós abrimos uma trincheirinha exatamente aqui para tentar identificar se a construção avançava. Essa trincheirinha de 50 centímetros de profundidade por 30, ela nos serviu para identificarmos que não havia construção prosseguindo, e ela também mostrou para a gente a técnica construtiva da igreja. A igreja está assentada sobre uma fiada de pedras, que é a laterita, e em cima ela tem 5 fiadas de tijolos. Aqui a gente observa a última fiada de tijolos. E a coisa boa é que esses tijolos, eles são os mesmos que nós identificamos na área B. Isso prova que a construção daqueles tijolos pode ter sido contemporânea à construção dessa igreja. Ou seja, tanto a residência quanto a igreja construída com tijolos, nós temos aí um marcador temporal. Aqui na lateral leste da igreja, nós também abrimos sondagens de 3 em 3 metros, mas também não conseguimos identificar nenhuma evidência cultural. Abrimos uma trincheirinha em L, acompanhando a parede da igreja, e conseguimos identificar a mesma técnica construtiva da parede oeste. E uma coisa que ficou evidente aqui é de que a antiga calçada, ela começava daqui e se estendia. Nós descobrimos essa calçada quando estávamos abrindo sondagens na frente da igreja, já no final da campanha arqueológica. E quando descobrimos a calçada, foi uma grande alegria, porque
Nós já havíamos perdido as esperanças de encontrar evidências culturais aqui. Mas por que uma simples calçada ela é tão importante? Porque os tijolos dessa calçada não estão dispersos, eles estão presos à parede da igreja, o que significa que eles eram contemporâneos à construção da igreja e servem também de marcador temporal para os tijolos que nós encontramos na área B. Para não dizer que nós não encontramos nada, ali na calçada nós localizamos um fragmentozinho de faiança portuguesa, que é uma louça, e localizamos um cravo, que é o mesmo utilizado para construir as portas e janelas da igreja de Nossa Senhora das Neves. Em busca de evidências arqueológicas, nós desenvolvemos um projeto de pesquisa que foi submetido ao IPHAN, e depois eu ainda tive que conseguir autorização da Secult, porque o bem ele só é tutelado pelo IPHAN. A igreja de Nossa Senhora das Neves ela é propriedade do Estado. E aí fizemos uma pesquisa desenvolvida em 2 campanhas, todas durante o mês de dezembro. A campanha arqueológica ela foi desenvolvida em 2 áreas, porque trata-se de um terreno muito extenso. Nós dividimos a área A, correspondendo ao entorno da igreja de Nossa Senhora das Neves, são terrenos planos, pouco concrecionados, delimitada a muros a oeste e a norte por cercas a sul e a leste. Trata-se de um terreno de mais ou menos 1.500 metros, e aí nós fizemos intervenções com tradagens, com sondagens, e abrimos uma área de escavação. Na área B, mais afastada, localizada à esquerda da igreja, adjacente à casa da zeladoria, em direção à planície de inundação, correspondente a mais ou menos uns 1.200 metros, como nós fizemos um levantamento da superfície e depois as intervenções ocorreram. Finalmente, esperamos que entre as possíveis utilidades dessa pesquisa esteja de abrir oportunidades para outras intervenções arqueológicas na antiga fazenda Muribeca, em busca de evidências melhor estruturadas das construções feitas pelos jesuítas e também daquelas relativas ao século XIX, quando a fazenda tomou outros